Bom dia aos amigos e amigas do nosso Falando a Verdade, um espaço de informação e análise do momento político, falando aqui de Brasília nesta quarta-feira, dia 1º de abril. A repercussão política maior do dia de ontem ficou por conta do pronunciamento do presidente Bolsonaro, que, por si só, fala muito mais nas entrelinhas do que no seu conteúdo real do seu pronunciamento. Bolsonaro ontem, no seu pronunciamento, ele baixou o tom. Ele recuou daquele estilo agressivo, costumeiro que ele tem e tentou vestir uma roupa de presidente responsável. Mas quem viu percebeu que não convenceu. É verdade que ele não criticou o isolamento social, como ele vinha fazendo, costumeiramente. Mas também ele não conseguiu, no seu pronunciamento, dar nenhuma orientação concreta. Nos bastidores aqui em Brasília, o que se diz é que a mudança no tom, ela já é fruto de uma intervenção de setores militares que já assumiram as rédeas da coordenação política do governo Bolsonaro. Seria Bolsonaro jogando uma última cartada para tentar sair do isolamento com a classe política e também com os poderes constituídos. De acordo ainda com os bastidores aqui em Brasília, na busca dessa correção de rumo, eles estariam pensando essa nova orientação do governo, estaria pensando em outro pronunciamento para hoje à noite. O pronunciamento de ontem teria sido apenas um teste deste novo estilo. Vamos esperar para ver se vai acontecer mesmo. O fato é que a tentativa de mudança de tom, de fazer um pronunciamento mais responsável, coincidiu com a maior manifestação contra Bolsonaro. Ontem tivemos muito barulho, muitas manifestações pelo Brasil afora na hora do pronunciamento do presidente. Fora Bolsonaro e paga logo Bolsonaro foram as palavras de ordem mais ouvidas nessas manifestações. Na Câmara dos Deputados, ontem também, o clima esquentou. Esquentou por conta das manifestações do governo, seja através do presidente ou dos seus ministros, que só pagaria a ajuda da renda emergencial que foi aprovada no Congresso, só pagaria após o dia 16. E aí a grita foi geral. Ora, se era preciso aprovar uma renda emergencial, vai jogar para pagar depois do dia 16? Isso quer dizer que não seria tão emergencial assim. Guedes teria dito, o ministro da Economia, teria dito que precisaria de mudar a Constituição para que eles pudessem pagar no outro dia. E não é verdade. O presidente da Câmara respondeu à altura ontem à noite e deu prazo até o dia de hoje para o governo se organizar para fazer o pagamento daquilo que já foi aprovado, sob pena de hoje ter uma nova pauta de discussão na Câmara com a aprovação de outras medidas e o Poder Legislativo assumindo as rédeas e a coordenação desse processo de enfrentamento da crise do coronavírus e da crise econômica. O fato é que a pressão ela aumentou para cima do governo, seja na rua, seja aqui em Brasília. A Câmara e o Senado fizeram a sua parte e a população está percebendo isso, e agora o governo precisa fazer a sua. A Câmara e o Senado aprovaram as medidas, o governo precisa pagar e fazer o recurso chegar para a população para poder ajudar os mais necessitados. O dia de hoje ele vai ser um dia todo de pressão para o governo pagar aquilo que foi aprovado e vai ser um dia de trabalho intenso. Está previsto sessão já agora pela manhã na Câmara,
para aprovarmos novas medidas para ajudar a população nesse momento de dificuldade. Então, nesse momento, não tenha essa questão da contradição que o Bolsonaro queria colocar, que é uma disputa em se ajuda o povo ou se defende a economia. São as duas coisas ao mesmo tempo. E as propostas que nós estamos apresentando aqui mostram isso. Aprovamos já o projeto da renda básica para os necessitados, que já está pronto para ser pago através do cadastro único de quem está no Bolsa Família ou do credenciamento, do cadastramento de outras pessoas que estão em situação vulnerável, mas já estamos aqui para aprovar também uma renda emergencial para aqueles que estão empregados, para que eles possam ficar em casa no isolamento social. Então, haverá uma renda para isso. É claro que para isso precisaremos garantir os recursos também para a ajuda às empresas. Então, teremos também um benefício para as empresas enfrentarem esse momento difícil, principalmente as micro, pequenas e médias empresas. E, ao mesmo tempo, um projeto de taxação das grandes fortunas, para podermos garantir mais recursos para enfrentarmos essa pandemia. O fato é que o coronavírus está avançando e não podemos brincar com isso, precisamos tomar medidas rápidas, urgentes e medidas firmes. O coronavírus está avançando no mundo e aqui no Brasil com a velocidade muito grande. Os números que foram fechados ontem pela Organização Mundial de Saúde apontam mais de 750 mil casos em todo o mundo, mais de 36 mil mortos em todo o mundo. É gravíssimo. E no Brasil, ontem, os números apontavam cerca de 5.700 casos de infectados pelo coronavírus e o número de mortos já passa de 200. E é bom salientar que esses números, eles não atestam a realidade. Estão subnotificados, por quê? Porque no Brasil nós não conseguimos nem ao menos ter os testes necessários para poder saber se a pessoa está infectada ou não, os testes rápidos. Agora, ontem é que chegaram os primeiros testes rápidos, fala-se que precisaria de cerca de 30 milhões de testes rápidos para termos uma noção da realidade de infectados no Brasil, para podermos fazer teste na população de risco. Agora chegaram cerca de 500 mil testes. 500 mil testes não dá nem para os profissionais de saúde, para aqueles que estão na linha de frente em todo o país. De qualquer forma, esses são a prioridade, os profissionais de saúde, os agentes de segurança que trabalham em situação de risco, todos eles receberão teste, mas precisa chegar muito mais. 500 mil para quem precisa de 30 milhões de testes, realmente é uma distância muito grande. Mas não para por aí a necessidade que nós temos. Precisamos de leitos, precisamos dos testes que eu já falei, mas precisamos dos equipamentos, os equipamentos de proteção individual, que é jaleco, que é máscara, luva, tudo que precisa para aqueles profissionais que estão na linha de frente no trabalho. E precisamos de médico, contratar médicos para poder trabalhar. O governo insiste em não fazer o revalida, de não contratar os médicos brasileiros que estão no exterior, e isso é um absurdo. Nós precisamos agir rápido. Só para vocês terem uma ideia, a notícia de ontem é que no Hospital Sírio-Libanês, no Alberto Einstein, que são dois hospitais de ponta no Brasil, foram afastados mais de 450 profissionais da saúde, porque estão infectados. Mais de 450 profissionais da saúde. Estima-se que mais de 1.000 profissionais da saúde já estão infectados e nem teste tem para a comprovação disso. A diretora da Organização Mundial de Saúde ontem disse que a pandemia nas Américas, a tendência ainda é piorar.
ainda vai crescer um pouco para depois voltar à normalidade. E o fato é que a crise é grave e precisa ter um governo que realmente dê uma orientação unificada para a população, que começa explicitamente pelo isolamento social, evitar o contato, ter os cuidados de higiene para podermos superar. E o governo, e aqui o Poder Legislativo, tem a obrigação de poder criar os mecanismos necessários para ajudar a população nesse momento de dificuldade. E é esse o trabalho que nós estamos fazendo aqui na Câmara, aprovando os projetos, aprovamos a renda básica emergencial para as pessoas mais necessitadas, essa já está pronta para pagar. E agora queremos aprovar, nessa semana ainda, a renda para os trabalhadores formais, aqueles que têm carteira assinada, para que eles possam ficar em casa, no isolamento social, recebendo o seu salário. E para isso teremos um apoio de mais de 300 bilhões para poder ajudar as empresas, principalmente a micro, pequena e média empresa. E também o projeto da taxação das grandes fortunas. É isso que nós temos para o dia de hoje. Qualquer fato novo, nós estaremos aqui para falar com vocês, falando sempre a verdade. Um grande abraço a todos.